Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Marcos e hoje vou mostrar para vocês um aplicativo em Excel para fazer o dimensionamento de lajes pré-fabricadas unidirecionais, as famosas lajes treliçadas, beleza? Esse vídeo aqui eu vou dividir ele em duas partes para não ficar muito extenso. E na primeira parte eu vou mostrar mais como que é a interface do programa, quais são os botões, quais são as funções, e na segunda parte a gente vai resolver um exemplinho para aplicar a planilha e mostrar que ela pode ser utilizada sim na prática e te dar uma aproximação, ou melhor, te dar um resultado muito preciso, ok? Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Bom, eu posso clicar aqui primeiro, se você abrir a planilha, né? Vai aparecer aqui as informações básicas e eu vou clicar aqui em iniciar programa. Ao iniciar o programa, a gente observa aqui uma interface bem amigável em que a gente tem alguns campos para preencher. Mas antes de sair preenchendo esses campos, eu vou dar uma olhadinha nesse desenho esquemático. Esse desenho esquemático está me dizendo que existem armaduras na parte inferior, tudo bem? E armaduras na parte superior. Essas armaduras aqui são as armaduras de distribuição. E essa armadura que está em formato triangular aqui é a armadura que vem da vigota pré-fabricada, aquela que você compra, né, do fabricante, tudo bem? Esse material de enchimento aqui eu peguei apenas um detalhe, esse material de enchimento pode ser tanto de material cerâmico, as famosas tavelas, ou de EPS. Aí vai da tua disponibilidade e da tua decisão, tudo bem? Bom, para começar, vamos olhar os tópicos que a gente tem aqui dentro dessa aplicação. Primeiro, a gente entra com as ações atuantes, né, e o vão de cálculo. Esse vão de cálculo, vamos lembrar que ele é o vão de centro a centro dos apoios. Portanto, eu considero metade da largura da viga em um lado e metade do outro lado. Esses elementos construtivos, carguinha G2, são elementos que produzem um efeito permanente na estrutura. Por exemplo, o uso de reboco, o uso de contrapiso, um piso, entende? É uma carga que vai permanecer durante a vida útil da laje por muito tempo. Cada um desses itens, pessoal, que eu estou falando aqui, ao clicar nesse botão de interrogação, aparece uma informação dando aí uma dica do que é essa função, tudo bem? Ó, aqui elementos de enchimento, eu tirei aqui alguma coisinha da norma também. Tudo bem? Aqui eu deixo uma ressalva, né, que para paredes que são perpendiculares aos vigotas, basta a gente pegar esse peso da parede e dividir pela área de influência. Agora, caso a gente faça uma parede no sentido da vigota, aí eu recomendo que você dimensione uma viga chata, que nada mais é do que dimensionar uma viga com uma seção que a altura é igual à altura da laje. Tudo bem? Então, preencho aqui dados desse peso, aqui eu tenho a sobrecarga. Puxa vida, mas como que eu vou saber a sobrecarga da minha laje? Simples, é só você abrir a 6120 ou você clica nesse botão aqui, que já te traz o quadro da 6120 e te diz que, por exemplo, para dispensa, área de serviço, lavanderia e dependências de escritório, essa carga distribuída é de 200 kg por metro quadrado, então já te facilita a vida. Peso próprio do concreto não precisa explicar muito, né? 25 kN por metro cúbico, concreto armado. FCK também não precisa explicar muito. Capa. Aqui é um ponto muito crucial das lajes pré-fabricadas. A norma fala que essa capa mínima é de 5 centímetros. E ainda em casos em que há tubulações embutidas pela capa, essa altura tem que aumentar, salvo engano, ainda mais 2 vezes φ. Em que φ é o diâmetro da tubulação. Mas na prática, essa capa daqui, ela não... A gente já consegue observar capas aí de 3, de 4 centímetros. Ah, mas não vai ter resistência. Vai ter, cara, porque as ações que atuam em lajes pré-fabricadas geralmente são cargas baixas. Então, uma capa aí de 4 centímetros, mas está fora da norma. Uma capa de 4 centímetros, o cálculo mostra que aguenta, tá? Aí a decisão sua também. E na prática, de 4 centímetros para 5 centímetros é uma diferença que às vezes é imperceptível. Tudo bem? Então, aqui, como se você tiver dúvida, clica no botão que eu tiro e te mostro os tópicos da norma que falam exatamente isso, né? No final das contas, é 5 centímetros. Base da nervura. Bom, a base da nervura, ela é geralmente 10 centímetros, mas é claro, isso aí vai depender da vigota que você está comprando. Cobrimento. Puxa vida, Marcos, eu não sei o cobrimento da minha obra. Cara, se você não sabe, clica nesse botão aqui que eu vou te dar uma dica. Olha só. Se você estiver falando de classe de agressividade 1,
Bom, então você está falando de cobrimento para lajes de concreto armado de 20 milímetros. Mas Marcos, como assim classe de agressividade 1? Simples, cara. São estruturas que são expostas a uma atmosfera mais limpa. Isso aqui é uma coisa que não é tão comum. O que eu recomendo para você? Claro, fazer um estudo, ver onde está sendo feita a sua obra, mas sempre adota um valor acima do que você está na prática, porque efeitos de corrosão, na verdade, eles são... pode acontecer, cara, e é muito improvável de você ter certeza de qual classe de agressividade você está. Só que tem um porém. Ao aumentar 1 centímetro o cobrimento, pessoal, vocês entendem que a altura da laje ela já é muito baixa. Então, qualquer alturinha, qualquer acréscimo de altura, aumentar 1 centímetro pode diminuir 10% da resistência da laje. Você pode efetuar os cálculos aí que você vai perceber. Então, atenção aqui nessa parte de cobrimento. Se possível, adota uma classe superior ao que você está. O que mais que eu tenho aqui? D2 linha. Poxa, mas como que eu vou saber o D2 linha? D2 linha é o centro da armadura comprimida até a face superior da laje. Poxa vida, como que eu vou saber isso aqui? Se, por acaso, precisar de armadura dupla, essa planilha faz o cálculo para armadura dupla, tudo bem? Se tiver momento negativo, ela faz o cálculo para essa armadura aqui em cima. Então é importante saber isso. E outra, para também saber certinho aonde que vai estar a posição da tua malha. E mais, esse D2 linhas aqui, ó, eu estou considerando que a armadura de distribuição está sendo amarrada na armadura superior da vigota. Então é importante para definir o tamanho da vigota. Ok, então o D2 linhas está aí. BW do enchimento, o que seria esse BW do enchimento? Seria a largura do enchimento. O enchimento ele tem um BW e uma altura. E além disso ele também tem um comprimento, né? Então esse BW aqui, eles têm dimensões padronizadas de acordo com a norma de lajes. Clica nesse botão que você vai entender melhor. Olha, as dimensões padronizadas de acordo com a NBR 14859 de 2002 são no mínimo 30 centímetros, depois 32 e vai lá até 50. Então na verdade você não vai nem encontrar, imagino eu, uma tabela aí com 20 centímetros de largura. Você não vai encontrar, porque essas dimensões dos fabricantes, eles seguem essas padronizações aqui pela norma. Tudo bem? A altura do enchimento, essa altura do enchimento é uma altura que vai estar ligada com a altura da vigota, ok? Então essa altura do enchimento aqui você pode adotar aí, laje H8, laje H12, simples de se adotar, é claro, ela também tem uma certa padronização, né? Você observa que ó, de 8 não tem 8,5, você vai para 9,5, depois você vai para 11,5 e assim sucessivamente, você tem que seguir esses valores aqui da norma, né? Mas mais uma vez eu faço a ressalva, né? Tem que verificar antes a sua localidade. O que mais? Peso específico. Bom, peso específico do material de enchimento, pô, você tem que olhar o fabricante. Se você vê que a tua tabela pesa aí 600 kg por metro quadrado, metro cúbico, insere esse valor daqui. Aqui eu deixo uma dica. O EPS varia de 10 a 20 kg por metro cúbico. Já a lajota de 500 a 600 kg por metro cúbico. Então, preencher esse valor correto aqui é crucial. Retirada do escoramento. Mas, Marcos, por que eu preciso saber a retirada do escoramento? Você precisa para saber, para ter ideia do efeito da fluência. O efeito da fluência nada mais é do que a deformação que a laje ou a viga tem devido a cargas permanentes que atuam aí ao longo da vida útil da estrutura. Então, eu considero que a partir do momento que eu tiro o escoramento, eu considero que a carga permanente começa a atuar. Portanto, se eu coloco aqui 14 dias, o efeito da fluência vai começar a ser contabilizado a partir do 14º dia. Tudo bem? Isso aqui é tudo baseado no livro do professor Roberto Schultz de Carvalho, tá? Esse procedimento aqui está bem padronizado no livro, eu recomendo ainda, inclusive, muito bom. Categoria do aço de distribuição. Poxa, o que seria esse aço de distribuição? É essa armadura que vai na parte superior da laje, aquela famosa malha pop, pelo menos aqui na minha região tem isso. Ou, se preferir, pode ser também ferros soltos, amarrados na parte externa da laje. Então, qual que seria a categoria desse aço? Bom, geralmente se trabalha com aço CA60 nesses casos. Então, caso eu escolha aço CA60, a bitola do meu aço são as bitolas do aço CA60. Caso eu escolha CA50, a bitola do meu aço são as bitolas do aço CA50. Ah, mas puxa vida, tem diferença? Tem diferença, tá? Não existe bitola de 6.3 para o aço CA60. Existe bitola de 6, tá certo? Tem diferença. Mesmo procedimento, eu vou deixar aqui sem preencher, mas eu seguiria a mesma coisa. Escolheria o aço da bitola da armadura inferior, o aço, a classe, né? Depois a bitola, e assim vou preenchendo a laje. Tudo bem?
Então no próximo vídeo eu vou resolver um exemplo e mostrar como que é rápido e prático de se dimensionar uma laje. E se precisar, eu vou fazer um terceiro vídeo mostrando como que a planilha faz orçamentos automáticos e como que você configura ela para usar coeficientes de uma combinação que não seja normal, por exemplo. Tudo bem? Basicamente era isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!